passar agora imediatamente a nossa convidada Nora, já agradecendo a sua presença. A professora Nora tem coordenado um conjunto de pesquisas no mundo sobre essa conexão entre trabalho e meio ambiente. A Patrícia, que está aqui conosco, também faz parte desse grupo de pesquisas das universidades que estão produzindo conhecimento aí para nos ajudar nessa conexão trabalho e meio ambiente. Então, professora Nora, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. Nós sabemos que você está aí terminando a jornada aí para começar as férias, né? E aceitou aí quase que em cima da hora esse convite. Muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Nós vamos transmitir aqui, abrir o som aqui no auditório da tradução da fala da professora Nora, ok? Por favor, Nora. Muito obrigado. Bueno, buenas tardes. Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui com vocês e também estou muito feliz com o discurso, ou os discursos que eu já escutei, e também com o discurso de Gilmar, como se diz? Gilmar, não sei como se pronuncia. Ele já ampliou o tema do meio ambiente, que não trata apenas das emissões, não é só, trata de tudo, terra, ar, água, oceanos, a perda da biodiversidade. Nós temos que ver tudo isso em conjunto e as relações entre todas essas destruições que o tipo de produção do capitalismo está fazendo. Então, é muito importante ver todas essas destruições conjuntas e não apenas concentrar-nos em uma. Eu vou tentar compartilhar agora. Eu não posso compartilhar a minha tela. Não tenho como compartilhar. Vocês podem fazer algo para que eu possa compartilhar a tela? Porque como eu sou uma pessoa, como se diz, bem... Nora, você pode compartilhar, sim, o seu... Bueno, pode compartilhar agora sim que puedo. Agora sim, consegui. Obrigada. Muito bem, vamos ver. O tema de vocês, trabalho e meio ambiente, é possível reconhecer as agendas, vai muito bem com uma parte do trabalho que nós fizemos em todos os projetos de pesquisa sobre sindicalistas, política sindicalista do meio ambiente na Suécia, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, na África do Sul e na Índia. E um dos resultados dessas pesquisas foi que há uma relação entre as percepções que as pessoas têm da relação entre o trabalho e a natureza e as políticas do meio ambiente que surgem a partir dessas percepções. Eu espero que vocês entendam o meu castelhano, porque ele não é perfeito, é uma das línguas, dos idiomas que eu falo, mas não é meu idioma principal, então, neste PowerPoint eu traduzi vários trechos, então pode ser que esteja mal traduzido, então eu peço desculpas por isso. Bom, o que nós fizemos foi observar a forma como sindicalistas de diferentes partes do mundo veem a relação entre o trabalho e a natureza, e chamamos natureza porque nós queremos ver todo o conjunto de tudo o que nós falamos. Um modelo é a natureza como recipiente de trabalho, e eu vou ler aqui as menções que um sindicalista da Índia, que está trabalhando, que está representando trabalhadores e trabalhadoras da indústria. E ele diz: estamos protegendo o meio ambiente, mas para quem? Para a seguinte geração?
vamos deixá-las sofrer, passar fome para ter pessoas com capacidades mentais inferiores, porque os seus pais passaram fome e nós temos um meio ambiente fantástico? É uma bobagem. Essa é uma das ideias e percepções que nós encontramos muitas vezes em todas as pesquisas que fizemos. Muita gente pensa que uma coisa é o trabalho e que a natureza é outra coisa, é um recipiente de trabalho. Então, para fazer políticas que cuidem do meio ambiente, temos que destruir as pessoas e a forma de trabalhar. Claro, se temos essa percepção da relação entre trabalho e meio ambiente, vai ser difícil corroborar uma política de meio ambiente, onde vemos que o trabalho e a natureza tenham relações que estão bem unidas, bem relacionadas. Uma coisa semelhante é a natureza como o outro do trabalho. Como essa mulher que está trabalhando no hospital diz, de onde vinha, ela está falando do seu interesse na natureza. Eu não sei de verdade, vinha de um interesse geral na natureza, no todo, desde montar a cavalo, subia até flores, florestas e uma proximidade da natureza. Era uma visão mais romântica e ela não tinha nada a ver conosco. Isso é como a natureza, que é um lugar que está fora do trabalho e nós vamos para relaxar, para viver bem, mas a gente não se dá conta de que a natureza e todo o trabalho que nós estamos fazendo é uma transformação dessa mesma natureza, que não é algo que está lá em outro lugar. E ela aprendeu e mudou a sua ideia trabalhando no seu sindicato, meio ambiente, e disse: então, aqui no sindicato, eu percebi que eu tenho que fazer essa conexão, que salvar a terra, você percebe que tem a ver conosco. E a ideia que ela tinha era fazer pequenos folhetos sobre o efeito ecológico de todos os trabalhos que nós estamos fazendo. Por exemplo, o grande efeito climático dos nossos hospitais ou o serviço, a casa, a gasolina que queima. É uma visão da natureza como uma terra onde nós fazemos uma pegada. E essa ideia da pegada pode ser útil, porque nós nos estamos perguntando qual é o efeito, qual é o impacto que nós temos sobre a Terra. Então, é uma ideia que a Terra passiva, como podemos ver nos desenhos, onde nós, como seres humanos, colocamos coisas, mas nós não vemos que nós somos parte dessa natureza e que a natureza também é uma coisa ativa, viva, como nós. Bom, outra ideia é uma ideia que vem de uma representante de mulheres campesinas, camponesas do Brasil, que diz essa coisa romantizada, por exemplo, a senhora que nós tínhamos antes, que diz que bonito que é viver no campo, que isso é uma coisa que as pessoas falam, mas estando fora. A vida no campo é difícil, é dura. Então, é lógico que nós não somos ignorantes, que nós não queremos trabalhar com enxada para sempre. Nós queremos melhores ferramentas, queremos uma tecnologia que nos ajude a melhorar o nosso trabalho duro no campo. Claro, sim, respeitando a terra, o meio ambiente, a mãe terra. É uma grande responsabilidade, não? Então, aqui nós veremos como uma percepção muito complexa da relação entre trabalho e natureza, porque a natureza é, ao mesmo tempo, antagonista, então é muito duro trabalhar nela, mas também é cuidadora, ela é uma mãe, e também é vulnerável, é preciso cuidar dela, é preciso respeitá-la. E essa é uma percepção da natureza que vem, claro, da forma como as pessoas estão trabalhando dentro da natureza. Outra percepção que tem a ver com essa relação é de uma sindicalista da Índia
que estava organizando pessoas trabalhando na construção. E na construção nesse lugar, na Índia, Chennai, a maioria das pessoas que trabalhavam eram mulheres. E ela diz, nós envolvemos mulheres do movimento feminista nas lutas das mulheres contra a situação nas favelas de Chennai, trabalhadoras de diferentes lugares que não estavam organizadas, elas se juntaram. Então, os problemas meioambientais, como o problema da água, surgiram. E juntávamos os problemas da água potável com os problemas dos pescadores. Era uma experiência muito importante porque me ajudou a entender os problemas dos pequenos pescadores, que estavam muito conectados aos problemas ecológicos. O que eu quero dizer aqui é que uma forma para que os sindicalistas entendam melhor a relação entre a natureza e o trabalho é fazer alianças, parcerias com outras organizações que já estão muito envolvidas em problemas no meio ambiente, da natureza. Por exemplo, as mulheres que estavam trabalhando na construção eram, ao mesmo tempo, cidadãs das favelas. E elas não podiam deixar os problemas que elas tinham em casa fora do trabalho. Então, elas levaram esses problemas para o trabalho e as sindicalistas tinham que se dar conta de que e tinham que trabalhar com esses problemas e esses fatos. E, por fim, temos esses pescadores, de quem a sindicalista falava antes, e eu chamei de aliança entre seres humanos e a natureza. E esse pescador diz, faz pouco, quando nós estamos pescando, nós nos encontramos com o plástico. Isso também afeta a riqueza dos peixes e os pesticidas também chegam ao mar. Por essa razão, colaboramos com outros grupos, com os povos indígenas. Nós temos que protegê-los, proteger os adivasis. Temos que proteger os bosques, senão nós não teremos chuva no momento certo, não teremos a riqueza do mar. Essa é a cadeia. Nós temos que proteger o meio ambiente, porque nós somos parte desse meio ambiente. É uma percepção que vê todo o conjunto da relação entre trabalho, sobrevivência e natureza. E de onde vem essa percepção conjunta que vê todas as relações? Ela vem da forma como essas pessoas estão trabalhando dentro do ritmo da própria natureza. Então, ver esse conjunto é mais difícil para as pessoas que não trabalham dentro do ritmo da própria natureza e, por essa razão, não experimentam da mesma forma a forma como todos esses processos estão relacionados. Então, a pergunta é, percepções da relação trabalho e natureza são devidas a uma cosmovisão? Então, a ideia é, se não temos as experiências diárias do conjunto das relações de trabalho e a natureza, o que nós precisamos é algo como uma teoria para poder entender essas relações. E uma dessas teorias é, por exemplo, aprender cosmologias superando fronteiras. E aqui vou ler um trecho de um trabalhador da Inglaterra que estava trabalhando em fábricas para produzir armas. E ele queria mudar isso. E ele disse, alguns de nós estivemos muito interessados em outras perspectivas culturais sobre a produção e a sua relação dentro da natureza. Por exemplo, os povos indígenas da América do Norte, Chief Seattle, em particular, que disse, cada parte deste território é sagrado para o meu povo. Cada vale, cada colina é sagrada na memória e na experiência do meu povo. Até a terra sobre a que vocês andam responde com mais amor aos nossos passos do que aos vossos. É também uma forma de desenvolver uma percepção
de trabalho da natureza, com a natureza, que não vem das experiências diárias do trabalho, mas sim que supera essas experiências e aprende com outros. Ou a religião, como disse um sindicalista da CUT. A minha amizade com Leonardo Boff e Marina Silva, a Marina Silva era uma pessoa diferente nessa época, e o estudo da ecologia me ensinaram que há algo supremo, sutil, que não podia ser apenas reações físicas, biológicas, tinha que ser algo supremo, que definia que temos que defender toda a criação. Em outras palavras, tudo é uma relação entre seres humanos e a natureza. Então, é outra possibilidade de formar uma percepção cosmológica, se essa é a palavra correta, eu não sei exatamente, mas há também outra forma de ver esse conjunto em teoria. Um sindicalista da África do Sul, de NUMSA, diz: bom, talvez o meio ambiente seja um fato, mas, na realidade, o importante são os argumentos políticos que é preciso fazer. Isso eu entendo. Então, na verdade, não se trata do meio ambiente, mas sim do capitalismo. E o que acontece é que o fato não está verdadeiramente integrado dentro de uma perspectiva. Então, ele estava se perguntando como nós podemos, teoricamente, politicamente, fazer uma conexão entre o que nós sabemos de como o capitalismo está explorando os trabalhadores e a relação dos trabalhadores com a natureza e a relação da natureza com o capitalismo. Bom, e a última coisa que eu vou dizer nesta apresentação, há uma teoria que faz todas essas relações. E eu vou ler agora um trecho de Marx, do Capital, do capítulo 5, em que ele fala sobre o trabalho. E ele diz: o trabalho é, em primeiro lugar, um processo entre a natureza e o ser humano. Processo em que se realiza, regula, controla, mediante a sua própria ação, o seu intercâmbio de matérias com a natureza. Nesse processo, o ser humano enfrenta como um poder natural com a matéria da natureza, coloca em ação as forças naturais que formam a sua corporeidade, braços, pernas, cabeça, mãos, para, dessa forma, assimilar-se sob uma forma útil para a sua própria vida as matérias que a natureza oferece. E isso é muito importante o que ele diz. E, dessa forma, age sobre a natureza exterior nele ou ela e a transforma a sua própria natureza, desenvolvendo as potências que dormitam nele, submetendo o jogo das suas forças à sua própria disciplina. O que me parece muito importante é que é uma visão ou uma teoria ou um conhecimento, podemos dizer assim, de que os seres humanos não apenas não podemos sobreviver sem estar transformando a natureza, mas como os seres humanos, nós aprendemos o que somos, o que eu quero saber, o que queremos ser, entrando nessa transformação da natureza. O que o capitalismo faz é tirar essa relação do desenvolvimento dos seres humanos e a transformação que eles e elas fazem da natureza, porque ele se apropria da natureza e a priva do controle dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a mediação, a troca, o intercâmbio entre as pessoas trabalhadoras e a natureza se perde, porque o capitalismo está privatizando essa relação e explorando, ao mesmo tempo, as pessoas trabalhadoras, a classe trabalhadora e a natureza. O que acontece é que o que se precisa para que a classe trabalhadora verdadeiramente possa ser agente da transformação justa e da transformação verde que nós precisamos ao mesmo tempo, é
se dar conta de que a natureza não é algo que está fora do trabalho, mas sim que é parte da nossa vida, é parte de cada processo de produção, se é de metal ou de feijão ou do que for. Em cada processo de trabalho estão os trabalhadores transformando a natureza e, assim, transformando também as suas capacidades. E lutar contra a forma com a qual o capitalismo está privatizando e explorando essa relação. Então, as pessoas trabalhadoras estão perdendo a percepção de que sem a natureza não há nenhum trabalho. Obrigada.